Estamos aqui na Clínica Bittencourt, uma clínica de medicina estética aqui em Gravataí. Vamos falar com o cirurgião plástico, Dr. Ricardo Lodeiro. Clínica de medicina estética, um cirurgião plástico. Como é que está te sentindo aqui? Muito prazer o programa Live. É um prazer estar aqui sempre contigo, Milton. Isso é uma coisa que, frente a olhos de alguns, parecia até uma coisa meio contundente, assim, uma coisa, como assim, paradoxal. Né? Pô, os cirurgiões plásticos não são rivais, né, cão e gato. Cão e gato com a medicina estética, e na realidade não. A cirurgia plástica, que é uma especialidade reconhecida, né, tem na medicina estética como uma parte da sua arte. E existe uma parte da medicina estética que não é cirúrgica. Tá? Então, a medicina voltada para a cosmetria, cosmetologia, voltada para a beleza, tá? Essa que se chama medicina estética, ela tem uma série de procedimentos, ela tem uma série de recursos, né, de técnicas que não são cirúrgicas. Eu, como cirurgião plástico, prefiro, por opção minha, tá, não lançar mão desses recursos. Eu não utilizo uma série de técnicas e recursos que a medicina estética utiliza. Portanto, a minha associação com alguém que tem formação nesta área, que tem cursos, que tem formação teórica e prática, junto com uma formação técnica, tem uma formação ética muito bem firme, muito bem firmada. Esta associação, para mim, ela é muito vantajosa, porque eu ofereço ao meu paciente as vantagens dos dois mundos, um dos quais, ao qual não pertenço. E, para o médico esteta, no caso do Dr. Bittencourt, que trabalha comigo aqui, ele oferece aos pacientes dele, tá, de parte do universo da medicina cirúrgica voltada à estética, que ele não executa. Então, existe um complemento de forças, tá, em prol do paciente, onde o paciente consegue ter um atendimento mais global, mais completo, utilizando o que existe de melhor em termos de técnicas, sob mãos e visões variadas, o que é muito útil para o paciente. Bacana isso, essa integração aí entre duas medicinas que antes havia até uma briga que um ia tirar o paciente do outro e vice-versa. Mas hoje nós vamos falar de uma técnica e de uma operação que realmente é só a cirurgia plástica que faz, que é a prótese de mama. Eu gostaria de saber de ti o que é recomendado, que às vezes o paciente chega para colocar, doutor, eu quero uma prótese desse tamanho, eu quero que o senhor coloque por baixo do braço para não aparecer uma cicatriz. Eu estou falando por baixo do braço, claro que tem um nome, a técnica, né? E vem exigindo várias coisas que depois que você for, que o paciente for consultar e tudo mais, que for examinado, que você vai dizer exatamente o que pode ser feito, né, doutor? A inclusão de implantes de silicone nas mamas, né, já conhecida prótese mamária de silicone, ela possui hoje uma gama muito grande de variantes. Né? Entre essas variantes estão na cobertura da prótese. Hoje ela pode ser lisa, pode ser texturizada ou pode conter uma espuma de poliuretano sobre ela. Ela pode ter vários formatos, e esses formatos podem ser classificados como, por exemplo, quanto ao perfil desta prótese. Ela pode ser uma prótese de perfis de baixos a super altos. E aí, cada fabricante tem uma classificação específica. Né? Então, são 4 ou 5 perfis em relação à altura desta prótese. Existem os perfis ainda com formatos a gente chama de assimétricos, né? Ou seja, as próteses com formato em gota, próteses de formato em pera, próteses com... Não é pera aqui assim, né? Não é o pera aqui, não. Há próteses, inclusive, com formatos diferentes do lado direito e do lado esquerdo.
Então, existe uma infinidade realmente muito grande de modelos, tamanhos, formatos, e cada paciente deve, em contato com o cirurgião, procurar entender o que são esses formatos e essas opções. E tu dá essas opções, tu mostra algum tipo assim de como que vai ficar para essa paciente através do corpo dela, mais ou menos. Tu tem uma ideia do que vai ficar melhor, né? Porque o cirurgião plástico não deixa de ser um escultor, né, doutor? A gente gostaria de ser mais escultor ainda um pouco, na realidade, porque o escultor vai trabalhar com um pedaço de pedra, um pedaço de argila, e ali vai ser dada a forma que ele bem entender. Nós, cirurgiões plásticos, temos uma limitação chamada natureza. Então, nem sempre nós conseguimos dar aquele formato que a gente gostaria, ou que o paciente gostaria. O que deve se entender, pelo menos eu tomo o cuidado de passar isso aos meus pacientes, é a minha filosofia, é que existe uma questão conceitual não objetiva. Em outras palavras, uma paciente chega no meu consultório: doutor, eu quero 300 ml de prótese. E eu pergunto para a paciente: mas o que significam 300 ml de prótese? É o que a minha amiga colocou. E aí começa um embate de conceitos. Mas a amiga tinha que tamanho anterior de seios? Qual a altura, largura do tórax? Qual a distância entre os mamilos? Qual a elasticidade da pele? Quanto de pele havia sobrando? E aí vai uma miríade de características necessárias para se definir a amiga. Imagina, essa quantidade imensa de dados nunca é trazida pela paciente de uma forma técnica, científica, perfeita. Então, não é como a amiga comprou uma Sportage, eu vou comprar uma Sportage também, né? Não, com certeza. Então, até porque a amiga vai dentro da Sportage, então, nesse caso, a prótese vai dentro da amiga, com a cobertura do corpo da amiga por cima. E o resultado final é uma soma de coisas, o que existia mais a prótese. A compatibilidade do desenho do corpo, como largura do tórax e todas essas outras que eu já citei, com aquilo que é o desejado, é que cabe ao cirurgião medir e equacionar para que a paciente entenda. Então, a paciente deveria, a meu ver, e assim que eu peço à paciente, me mostra que tamanho tu queres, para eu ter uma ideia de o que seria necessário para completar o seio existente com uma prótese, e então começar, a partir daí, a dar uma série de orientações. Tem os moldes, né? Sim, existem moldes, eu tenho no meu consultório próteses mesmo, tenho moldes, existem várias técnicas, mas nenhuma delas é perfeita. E eu frente à minha paciente, eu digo assim: olha, eu não vou deixar a minha paciente se iludir colocando uma prótese sob a blusa e achando que aquele é o resultado que ela vai ter. Tem que ter o olho clínico também, né, doutor? Exatamente. Quer dizer, uma prótese sobre o seio é diferente de uma prótese sob o seio. E isso eu digo para o paciente: quer dizer, não adianta pegar e botar os moldes, olhar no espelho e dizer: é isso que eu gostei. O paciente tem que me descrever o que gostaria e entender que o resultado será tão subjetivo quanto essa descrição. Vai ser próximo. Doutor, e os locais onde às vezes o paciente, não quero que fique marca nenhuma. Como que se faz isso? Operou, fica uma cicatriz, né? Vejamos bem, existem hoje 4 técnicas, mais comuns, vamos chamar assim. Existe uma técnica que é muito divulgada na televisão, que é colocação pelo umbigo e tudo mais. Isso não tem muito uso no nosso meio. Mas as técnicas utilizadas são pela técnica axilar, o corte na axila. Ele suprime do seio qualquer tipo de marca, mas essa marca fica na axila e poderá até ficar bem visível. A colocação de um corte inframamário, no sulco mamário, que na maior parte das vezes vai ter uma cicatrização de ótima qualidade. Abaixo do seio. Abaixo do seio, exatamente onde o seio acaba, onde vai ao sulco mamário. Normalmente é um corte de ótima qualidade,
perceptível, sim, mas discreto. Uma cicatrização um pouquinho fora do normal pode deixar nessa região um resultado também não muito agradável, né? Um traço mais escuro, ou mais grosso, ou mais largo, entende? No local onde o seio naturalmente não teria nenhuma marca. E as duas técnicas que eu vejo que escondem melhor a cicatriz é a técnica periareolar, que é uma técnica que exige algum grau de preparo importante com esta técnica especificamente, na linha que divide a cor da auréola com o seio normal, no local de uma ótima cicatrização. Há limites de tamanho, normalmente isso tem que ser respeitado, né? Não é qualquer prótese que passa por qualquer, vamos chamar, bico de seio, né? Auréola. E existe uma técnica chamada também transareolar, né? Não é muito indicado em pacientes novas que não amamentaram, mas naquelas senhoras que já pararam de amamentar, é uma das técnicas que menos marca deixa. E ela consiste em um corte em zigue-zague feito através do complexo auréolo papilar, né, que nós conhecemos como mamilo, como auréola. Mamilo é só a pontinha. Este corte em zigue-zague através da auréola, quando a auréola tem um tamanho adequado para que se passe uma prótese, eu vejo que é um dos que menos marca deixa. E doutor, todos esses casos, dá para operar agora em novembro ainda e está apto para o verão? Com certeza. Com certeza, porque a recuperação de uma prótese, a colocação de uma prótese de mama, dependendo da via de colocação, eu tenho uma experiência bastante farta com a colocação periareolar e com a transareolar. Só não pode fazer topless pegando sol, né? Eu diria assim, toda a área do seio é uma área que estará com menos defesa, porque foi uma área operada, aquela pele vai receber menos circulação e estará mais pronta a ser agredida pelo sol e ter menos capacidade de se defender. Sim, então, bastante filtro solar na região dos seios. Mas nada que uma camisetinha baby look ou então um topzinho um pouquinho maior, com um pouco de filtro solar, não consigam proteger eficientemente do sol. E normalmente a volta a exercícios físicos, de novo isso depende da técnica, mas pode ser feita às vezes em 14 dias. 2 semanas depois, a pessoa já está executando praticamente todos os exercícios físicos de uma academia, salvo exceções de movimentos excessivos, de grandes amplitudes, com grandes forças com os braços. Mas a maior parte dos movimentos vai estar liberada em 14 dias. Te agradeço, sempre contando a verdade aí para os pacientes. Faça uma consulta, deixei aqui o telefone, deixei o site do doutor, entre em contato, informe-se. Se você está pensando em fazer ainda algum procedimento para o verão, está aí o doutor Ricardo Lodeiro. Muito obrigado, viu, doutor? É sempre um prazer estar aqui junto com vocês, Milton.